Neste quinto vídeo sobre algoritmos com repetição, a gente vai finalizar a implementação que estávamos fazendo então no quarto vídeo, cujo link está aparecendo agora aqui em cima, nesse vídeo. E aqui acabou ficando um pouco extenso demais, então a gente vai fazer as duas implementações diferentes que existiam nos outros dois modelos de prova neste vídeo. E aí finalizamos então essas implementações que foram solicitadas, né? E lembrando que esse vídeo faz parte então de uma playlist que implementa a disciplina de computação básica do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal da Fronteira Sul, cujo link está aparecendo aqui em cima agora para a playlist completa. E o meu nome é André Gustavo Schaefer. Então, tínhamos feito essas implementações aqui no Tinkercad, onde mostrávamos então qual o maior valor lido até então, qual a média dos valores lidos, né, do nosso modelo, do nosso circuito elétrico. Vou mostrar ele de novo aqui então, né? Temos um sensor, um LDR, que faz as leituras, e se até então os dois modelos de exercícios que implementamos solicitavam que, caso o valor lido do LDR fosse maior que um determinado limite, o buzzer entrava em funcionamento, e caso fosse maior que um limite um pouco maior, o motor entrava em funcionamento, simulando um aparato, enfim, que fizesse algum controle automático com relação à luminosidade, certo? Então, as questões faltantes, elas são parecidas, ó, no que diz respeito ao exercício número 3, né? Depois a gente pode implementar o 4, que também está faltando. No número 3, falta bem pouca coisa. Ó. Esse modelo aqui solicitava que o programa deveria ler um valor uma única vez no início da execução, que será o valor limite para acionamento do motor, ou seja, quando o valor lido do sensor for maior ou igual a este valor, lido então, né? O motor deve ser ligado. Então agora não tem um valor fixo estipulado, a única coisa é que tem que fazer a leitura desse valor. Quando ele for menor do que aquele valor lido, ele desliga. Essa é a diferença, então já vamos fazer essa implementação, certo? Bom, então a gente poderia já fazer então essa parte, que tem um hiperlink, poderia fazer essa primeira parte então, né? Antes de qualquer outra coisa, tá? Vamos fazer isso aqui então. Então, no nosso programa, a questão do valor fixo da implementação, do valor fixo para acionamento do motor, né? Limite de acionamento do motor. Então, aqui no caso, ó, esse valor fixo de maior que 600, menor que 600, ele cai fora, tá? Vamos comentar ele aqui, ó. E aí a gente vai fazer então uma leitura. Só que esse valor, obviamente, não vai ficar sendo lido a cada vez, então ele pode ser lido somente uma vez. Então vamos fazer essa implementação da leitura desse valor na função setup. Então a gente vai ter aqui o seguinte, ó, serial.println informe o valor limite para acionamento do motor. While not serial.available. Vamos trancar o processamento aqui. Então agora o valor limite, vamos ter uma variável aqui que a gente vai chamar de limite. Pode ser? Limite. São valores inteiros retornados pelo sensor, né, pela placa Arduino, então a gente vai declarar essa variável como inteira também. E finalmente então, essa variável limite vai receber serial.parseInt do monitor serial. Que mais? Aqui então já foi feito. Então agora aqui, ó, vamos fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. E vamos deixar nessa forma de implementação bem simples, né? Se o valor agora for maior que o limite, ele liga o motor. Quando ele for menor que o limite, ele desliga o motor. Então não é mais fixo 600, está comentado. As linhas de cima estão comentadas, elas não valem mais, tá? Poderíamos até apagar isso daqui então, não custa nada também.
certo? Então essa implementação aqui já foi feita. O buzzer, por sua vez, deverá soar por 2.345 milissegundos. Então eu inventei um número ali, cada vez que o número retornado pelo sensor for maior que o maior valor. Então agora o buzzer também não liga automaticamente, ó, nessa implementação, nesse modelo, certo? O buzzer está aqui em cima. A gente vai mudar isso daqui. Quando que ele vai ligar? Primeiro, ele vai soar por 2.345 milissegundos só. Ele não vai ficar constantemente apitando. Então, via de regra, aqui na verdade é claro que não ia exigir esse tipo de detalhamento, entendeu? Se tu colocasse, né, como meu aluno, colocasse um delay ali para fazer com que ele tivesse soado por 2.345 milissegundos e depois parasse o buzzer, já estava bom. O que eu quero dizer é que se o valor limite para que o buzzer entre em funcionamento estiver acima desse valor limite, ele sempre vai soar por 2.345 milissegundos. Então, como o processamento é muito rápido, ele ia parecer que ele ia estar sempre apitando, né? Então, nesse caso aqui, era simplesmente para forçar o uso de uma função delay para que ele fosse desligado, tá? Então, nós teríamos alguma coisa assim, ó. Que em vez agora então de simplesmente ligarmos, né, o buzzer, nós teríamos então que fazer uma implementação de 2.345 milissegundos. Então a pessoa tinha que saber que esse parâmetro aí da função delay era dado em milissegundos também. E logo em seguida, então, via de regra, ele sempre desliga, certo? Então ele liga, apita por esse tempo e desliga, certo? Pronto. Na verdade, aqui é o que eu digo. Se ele permanecer ligado por 2.345 logo depois de desligar, todo o processamento do looping ele vai ser tão rápido se o valor mantido estiver acima de 100 nesse caso, que nem vai perceber que ele ficou por 2.345 milissegundos, né? Então a gente poderia, para sentir mesmo, né, perceber que ele ficou por um tempo e depois parou, colocar um delay aqui de, sei lá, 1 segundo, por exemplo. Aí ele permanece, então, pelo menos 1 segundo desligado, tá? Isso que não era só uma questão, então, de aperfeiçoamento ali, um preciosismo, tá? Se o valor for maior que 100, só que agora não é maior que 100, ó, né? O valor, ele vai só soar o buzzer quando o buzzer, por sua vez, deverá soar, tal, quando o número retornado pelo sensor for maior que o maior, quando ele bater o recorde, maior que o maior valor retornado pelo sensor. Só que a gente já fez esse cálculo no vídeo anterior, né? E a gente está guardando o maior dos valores lidos. A gente está guardando o maior dos valores lidos na variável maior, ó. Certo? Só que a gente tem um pequeno problema, tá? Também, não sei se vocês lembram do vídeo anterior, quem não lembra tem que assistir, que esse cara aqui, ó, a gente vai ter que inverter, a gente vai ter que fazer só uma implementação aqui diferente, tá? Só para a gente poder validar. Porque esse cara aqui, ele sempre começa, eu não sei se tem uma forma da gente fazer com que ele comece de um outro valor. Ele sempre começa do valor mais alto, então ele não vai nunca bater o recorde nesse caso, tá? Vamos implementar, vamos abrir uma exceção aqui, ó. Vamos implementar para ele bater o recorde para baixo, sempre que ele for menor, né? Vamos supor que aqui então o enunciado fosse o seguinte, ó. Que o número retornado pelo sensor for menor que o menor valor retornado pelo sensor até então. Bater o recorde, vamos colocar aqui assim, ó, negativo. O recorde negativo de valor mais baixo, portanto, né? O recorde negativo, né, de valor mais baixo. Aí sim, ó, então a gente vai usar essa variávelzinha menor, ó, certo? Então quando ele for batido o recorde para baixo, ele vai soar então o buzzer por 2.345 milissegundos. Então aqui fica muito fácil, ó. Como a gente já estava calculando, é óbvio que quem tinha que fazer essa implementação tinha que primeiro fazer essa verificação para o cálculo, no caso de cima, né, do valor maior, tá? Antes de fazer essa implementação de soar o buzzer. Então agora, como a gente vai fazer então para o valor menor, eu não vou mais ter um valor fixo para soar o buzzer, e sim essa variávelzinha agora, ó. Então aqui o meu
quando o meu valor lido for, agora então, menor do que o menor de todos os valores que eu tenho até então, eu bati o recorde negativo. Eu sou o buzzer. Pronto, terminou. Aqui eu vou deixar as outras implementações, cálculo de média, de soma e tal, e esse painelzinho que a gente está exibindo aqui, só para ficar, só para não apagar o que já tinha sido feito, né? A gente podia colocar aqui uma coisa que eu queria fazer antes também, que era o seguinte, ó, colocar um delimitador, porque ele estava misturando muito, ó. Vamos colocar uma linha em branco. Ele estava misturando muito os textos, estava um pouco confuso de ver, né, as respostas. Acho que assim vai estar funcionando bem. Vamos ver então? Então vamos definir o seguinte, ó. Não deu erro já. Monitor serial. Informe o valor limite para acionamento do motor. Eu quero que o motor ligue quando ele for sempre maior do que 300, eu vou colocar aqui. Ok? Vamos puxar então o nosso desenho aqui para o lado. Começou a leitura, ó. O motor já está funcionando, ó. Por quê? Porque o valor lido foi 640, como vocês estão vendo aqui, né? E ele já é maior que 300, portanto ele funciona. Agora eu vou clicar aqui, ó, e vou diminuir, deixa eu puxar um pouco mais para baixo. Vou diminuir então o valor lido do sensor de luminosidade, ó, foi para 58, ó. Então, primeira coisa, o motor parou, certo? E a segunda coisa é que o valor lido foi 58, está correto. Maior valor lido foi, menor valor lido foi 58. Só tem uma coisa, a média está calculando também. O buzzer deveria ter ligado se eu não estiver errado, tá? Salvo ele tenha ligado, a gente não tem ouvido. Vamos ver. Vou parar a simulação e vamos dar uma olhada de novo. Porque a minha variável menor, ela inicia com 9.999. Então, quando eu li ela deveria ter, na verdade, apitado logo no início. Na primeira das vezes, ele já deveria ter apitado, ó. Porque o valor lido pelo sensor, que foi de 640 no início, ele já era menor do que o que eu tinha dentro da minha variável menor, ó, que inicializou com 9.999, né? Vamos ver o que aconteceu. Se o valor lido, que 640 for menor do que o que eu tinha aqui, eu mando ligar o pino buzzer por 2.345. A implementação está correta. A única coisa que eu vou fazer aqui, ó, é deixar um tempo maior, só para ver se não houve algum atraso que a gente, enfim, um processamento que ele tenha passado rápido demais, por ser uma implementação via web, talvez, não sei. Vamos colocar aqui 12 segundos, né? 12.345 milissegundos, tá? Então, limite para acionamento do motor. Eu vou manter então os 300. Vamos ver se a gente escuta alguma coisa aqui. Vou até aumentar o volume. Tem alguma coisa errada acontecendo. Ó. Vou ter que ver, tá? Valor lido 640. Ele deveria ter soado o buzzer, tá? De qualquer maneira, eu vou diminuir agora para ele atingir um novo patamar. Foi para 120. Nós não estamos ouvindo o buzzer soar aqui. Ele já deveria ter soado porque foi batido um novo recorde, né? 58 agora, ó. Baixei mais ainda, foi para 41. Vamos dar uma investigada para ver se a gente encontra o que foi. Eu vou dar uma pausada aqui no vídeo e retorno logo em seguida com a solução, tá? Com o problema resolvido e explico para vocês. Encontrei o problema, pessoal. Na verdade, não tem muito mistério, tá? Foi bem fácil de encontrar. Eu não testei ainda, já vou voltar para o valor original que tinha antes, mas vejam bem, na hora de a gente guardar o valor das variáveis maior e menor, a gente faz o seguinte, ó, a gente verifica se o valor lido pelo sensor, no caso, né, foi menor do que o menor valor que eu tinha até então, para que a variável menor guarde corretamente o valor recorde para baixo, eu faço essa atribuição logo em seguida. No entanto, esse teste que eu faço aqui, ó,
se eu estou fazendo aquele controle dessas variáveis ali em cima, esse teste para acionamento eu tenho que fazer antes. Antes de mudar o valor, né, da minha variável maior e da minha variável menor. Tá bom? Então, esse era o único problema. Porque senão, eu faço o primeiro valor lido, então, como está sendo feito, é 640. 640, sim, é menor do que na primeira passada, né, o valor que está guardado dentro da variável menor, que foi inicializada com 9.999. Só que logo em seguida, a minha variável menor recebia esse menor valor. E aí quando ele ia testar aqui, ó, se o valor era menor do que o conteúdo da variável menor, nunca dava verdadeiro e ele nunca entrava, porque eles eram iguais, né? Eles tinham essas atribuições aqui tinham sido feitas para as duas variáveis, né? Então ele nunca entrava. Tá legal? Então eu vou rodar agora, ele deve funcionar. Vamos de novo então, eu vou apagar tudo aqui, parar a simulação e iniciar de novo. Vamos colocar 300 de novo aqui. Essa coisa aí, esse barulho é o buzzer, tá? Então ele funcionou por 2.345 segundos. Agora não mais, tá? Porque a gente não bateu o recorde negativo. Quando eu baixar aqui, nós vamos bater, ó. Cada vez que eu baixar para um recorde negativo, ele vai funcionar, ó. Em 388 ele funcionou, né? Eu acho que ele fez duas leituras, tá? Ele fez de 388 e de 120. Agora ele não pode soar. Exato, ó. Ele não bateu mais recorde negativo, né? Se eu aumentar, ele também não vai soar, ó. Foi de 120 para 177, acho que agora de repente aumentou até ainda mais. Não, está em 177. Não tem que soar, só para baixo. Vou puxar bastante para baixo. Ligou o buzzer, porque leu o valor 44. Ó. Então está funcionando bem. Só uma observação aqui, ó. Seria mais interessante a gente usar a função tone, né? Tone, em que a gente especifica então a porta onde está o buzzer e o tom, no caso a frequência em hertz da nota do som que a gente quer emitir. Dá para fazer até músicas e coisa e tal colocando, né, as frequências corretas. Por exemplo, lá em 440 Hz, eu quero colocar no pino 10 440 Hz. Então essa função tone, se escreve assim, ó, tone, né? O número do pino aqui, vamos supor 10 e aí 440. Ele tocaria a nota lá de 400, que possui 440 Hz, então no buzzer, tá? E aí ele fica um sonzinho melhor do que essa vibração que a gente está ouvindo aqui, tá? Mas é só para abrir um parênteses, acho que quando eu falei do buzzer pela primeira vez a gente usou essa função, tá? Então aqui está funcionando bem, tá? Vamos fazer outra implementação, que seria do outro modelo, tá? Esse aqui então eu já vou fechar, não vou salvar, manter o arquivo original. E a última implementação que tinha era a seguinte, ó. Que será o valor limite para acionamento, ou seja, quando o valor de sensor for maior ou igual a esse valor, tá? O motor já está implementado, que era igual, quando for menor. O buzzer, por sua vez... Ah, tá, aqui, ó. O buzzer agora ele liga quando houver recorde de média. Então, aqui não muda nada, tá? Só o teste que a gente vai fazer, então, quando o valor retornado pelo sensor for maior que a média entre todos os valores lidos desde o início da execução. Então aqui o teste fica bastante simples, quase não precisaria nem testar. Para ele ligar o buzzer, o valor lido pelo sensor tem que ser maior do que a média, que foi calculada no vídeo anterior, né? Então, não sei se ele fala em tempo, ele também fala 1225, ó. Então aqui a gente teria que mudar para 1225 milissegundos, né? Sempre que o valor lido for maior que a média, então ele vai soar. Vamos colocar rodar aqui então. Vamos apagar de novo, começar a simulação. Aqui o motor então liga em 300, tá? Não vamos analisar ele agora. Ele ligou então, porque nós tínhamos na primeira validação a média valendo 0, né? E o valor lido tinha sido 640, então ele ligou. Agora nós vamos fazer o seguinte, a gente vai baixar, vamos deixar a média
valor lido 47 e a média já vai ir baixando, ó, porque ele vai fazer várias leituras, né? 402. Quando eu subir aqui para cima novamente, ele fizer uma leitura agora maior do que 13. Vamos deixar a média estabilizar. 269. Também talvez demore um pouco. Não tem muito porquê, ó. Vou fazer uma leitura para cima agora, então, maior que 227. E ele já vai ligar o buzzer de novo. Leu ainda 88 da leitura anterior. Será que aqui é 88, então? Acho que eu tenho que subir mais, né? Então, a média ainda está em 195, eu vou subir mais. 143 e 184, não está mais alta ainda. 182, tudo bem, vamos subir um pouquinho mais. 177, 179. Se eu quisesse fazer isso, não teria conseguido. Ó. Talvez daqui a pouco, vamos esperar um pouquinho, ó. Porque como a média vai tender a baixar, né? Se bem que agora eu... Não, agora não, porque eu subi os valores, então vamos ter que empurrar para cima de novo. Um pouquinho mais para cima agora. Funcionou, tá? Então ele leu 203. Então enquanto ele se mantiver maior que a média, ele vai ficar soando o buzzer, tá? Enfim, né? Foi uma implementação que foi solicitada. Nosso objetivo aqui é trabalhar com as variáveis, com as estruturas de armazenamento, com a álgebra, né, que tem por trás das linguagens de programação, certo? E foi isso que foi solicitado. Então essa seria a resposta. Tá bom? Vamos implementar então aqueles que faltaram aqui, ó. Vamos ver o que foi solicitado nos outros modelos para o exercício número 4, que era o outro exercício de implementação que a gente tinha. Ó. Vamos lá. Escrever um programa que leia 215 valores, calcule e mostre. Bom, primeira coisa, são só 215, tá? Não precisa colocar ou não tem que colocar dentro do looping. E sim a gente usa a função setup que vai ser executada só uma vez com um laço de repetição do tipo for, que varia então, faz as 215 leituras. Já vamos fazer isso então aqui dentro. Aqui acho que é melhor a gente pegar e apagar tudo de uma vez. Serial begin eu sei que a gente vai precisar de uma mensagem, né? Não sei se vai ler valor aqui também, mas vamos tirar. Vamos colocar aqui, ó, informe os... Opa, só que a gente não vai entrar com 215 valores, tá? Vamos colocar menos. Vamos colocar aqui 215 valores, mas, claro, a gente vai colocar, sei lá, 5 valores, certo? Então, for i recebe 0, enquanto i menor ou igual a menor que 5, né? 0 a 4, e mais. Então aqui nós temos as nossas leituras, ó. While not serial.available. Vamos guardar aonde então, né? Vamos colocar aqui, ó, variável valor, né? Valor recebe serial.parseInt. Aqui não fala se é valor inteiro ou não, né? Seria um programa não fala. Tudo bem, pode ser, vamos trabalhar com valores inteiros, não tem problema. Já podemos declarar então nossa variável valor e a nossa variável i aqui em cima. Ok, o que mais? Função looping, vamos tirar tudo fora também. O maior entre todos os valores lidos. Esse fica fácil, né? Porque estava na própria implementação, não do número 3, mas no primeiro, se não me engano, né? Ele já fazia isso. Então era só fazer igual. Então a gente vai ter aqui, ó. Eu já vi que a gente vai precisar calcular o maior, precisar calcular o menor também, né? Números primos, quantos são múltiplos de 3. Tá, tudo bem. Vamos por enquanto deixar isso aqui, ó. Então, vamos colocar um valor arbitrário aqui. As variáveis também têm limites de representação, né? Vamos dizer que o maior até então é um número negativo menos... aqui tem um problema, né? Os inteiros eles não suportam essa capacidade toda.
Eles vão até em torno de 32 mil e alguma coisa, negativo e positivo. Vamos deixar esse valor aqui, ó, tá? Nosso objetivo é implementar a lógica correta. E o menor a gente inicializa ele com o valor positivo alto, para que os valores informados a gente tenha a garantia que todos vão ser menores, né, do que esse valor inicialmente configurado. Então, então aqui a lógica é a mesma de antes, né? Se o valor lido for maior do que o maior que eu tenho até então, essa minha variável vai receber o próprio valor lido, porque é ela que tem que guardar o maior valor até então, né? Só que é claro que isso, na verdade, vai ser feito para cada um dos valores informados. Então tem que estar dentro desse laço de repetição, né? Vamos deixar junto por enquanto, ocupa menos espaço. Então, se o valor lido for maior que o que tem na variável maior, a variável maior recebe esse próprio valor lido. E o contrário para a variável menor. Se o valor lido, ele não está pedindo o menor aqui, tá? Mas tem outro modelo de prova que vai pedir. Então a gente já vai implementar. Se o valor lido for menor do que o que tem dentro da variável menor, essa variável menor vai guardar esse valor lido. Legal, então isso aqui já está funcionando. Negativos eram mais fácil que tem, né? Vamos colocar uma variávelzinha para contabilizar os negativos. Vou chamar ela de neg, né? De negativos. E o teste aqui fica óbvio, né? Se o valor lido for menor do que zero, incrementa negativos. Agora os múltiplos de 3, vamos fazer esse aqui que é mais fácil antes, ó. Também é fácil, tá? Vamos colocar aqui, ó, multi 3. Uma variável inteira, né? E eu vou testar. Se o valor lido, resto da divisão do valor lido por 3 for igual a zero, significa que o valor lido é múltiplo de 3. Multi mais mais. Opa, só que não é multi, né? É multi 3. Múltiplo de 3. Multi 3 mais mais. Então ela já está contabilizando os múltiplos de 3. Tá legal? Vamos ver agora. Faltou os números primos então, né? Então, os números primos, nós precisamos então de uma variável que nos contabiliza o número de divisores que esse valor lido vai ter, né? E também a gente pode dizer então primos. Quantos são primos? Essa aqui vai contabilizar então quantos primos foram informados, tá? Vamos fazer uma coisa aqui, ó, só para a gente ter uma variedade um pouco maior. Vamos colocar 10 valores, tá bom? Para ter uns números diferentes de 1 e 0 aí, senão 5 fica muito poucos. E agora aqui, ó, para os números primos, nós temos uma implementação que precisa ser feita. Vejam bem. Então a gente já viu nas outras implementações e soluções de exercícios de implementações de algoritmos com repetição que a gente precisa de um laço de repetição que nos controle, então que tem uma variável que nos controle o divisor, né? Nós vamos dividir então do 1 até o próprio número para verificar quantos divisores possui. Só nós temos um pequeno problema aqui, tá? Que isso, na verdade, na avaliação da prova, por exemplo, não seria visto assim como um erro gravíssimo, tá? Mas os números primos eles só são positivos e aqui a gente pode informar números negativos, tá? Nós teríamos que fazer o seguinte, ó. Se o número lido, o valor, né, for maior que zero, então eu faço essa validação. Porque senão ele pode entrar em looping no seguinte sentido. Vamos supor que esse valor, ó, nós teríamos uma variável, né, que começaria em 1, ó, variável j, vamos usar, tá? Variando de 1 enquanto o j fosse menor ou igual, da forma mais simples de cálculo de número primo, tá? Menor ou igual ao próprio valor lido, eu incremento a variável j e verifico aqui, ó, se o valor dividido pela variável j der resto zero, significa que eu encontrei um divisor, que o j em questão, seja ele 1, seja ele 2, seja ele 3, né? Ele é um divisor da variável valor. Nesse caso, eu tenho a minha variávelzinha div, a gente podia chamar de divs, né? No plural, divisores, ó, incrementada. Certo?
E aí, ao final desse processamento, o meu divs, se ele for... Se o divs for igual a 2, nós poderíamos até colocar, né, aqui então, ó, porque ele só pode encontrar dois divisores. O número primo só pode ter o 1 e ele próprio como divisor, né? Então, a gente poderia então já escrever, ó, serial... Ah, não, desculpa, a gente não tem que mostrar qual é o número primo, né? A gente tem que contabilizar quantos tem, ó, dentro da variável primos. Então, eu encontrei o número primo, primos mais mais. Existe um equívoco que quem está fazendo, né, tudo isso pela primeira vez comete, que é manter essa variável aqui sem ser zerada, porque se eu encontrei dois divisores no primeiro cálculo do primeiro valor que foi lido, para o próximo eu preciso zerar esses divisores de novo, porque senão ele já ia a partir do número 2 não ia encontrar mais nenhum número primo depois, tá? Então aqui, ó, se vocês forem ver, todo esse processamento eu só vou fazer para números maiores que zero. Só que se a gente for ver o conceito, estou me lembrando agora, tá? Na verdade, os números, eles... Estou entrando com números inteiros, né? A gente teria que seguir a conceituação matemática, porque os primos começam em 2, e o 2 é o único par que é primo. Então, a gente, os únicos valores a serem analisados seriam os inteiros acima do número 2. Então, nós poderíamos fazer isso aqui, ó, maior que 1 ou maior ou igual a 2, né? Se o valor lido for maior ou igual a 2, eu prefiro deixar assim, né? Ficar explícito ali o número 2 já está começando a partir do número 2, tá? Mas tanto faz. Então tá aí, ó. Zero o número de divisores e eu contabilizo os números primos. Tá bom? Ah, faltou uma coisa que eu estava querendo dizer para vocês, então era o seguinte, ó. Por que a gente tem que fazer isso? Porque senão pode acontecer um problema, pode até entrar em um looping infinito, como a gente diz, porque se o nosso valor for negativo, porque ele está suportando valores negativos, por isso que a gente tem que fazer isso, tá? Vamos supor que a gente colocou menos 50 aqui, ó. Né? Não, aqui a gente mantém. Se a gente não tivesse colocado isso daqui, nós teríamos a seguinte lógica, ó. Enquanto o j for menor ou igual a menos 50. Não, na verdade, agora que eu tô me tocando do seguinte, ó. Ele não ia entrar, porque o j inicializado com o valor 1, ele já seria maior do que um valor negativo qualquer, ou mesmo do que o valor igual a zero, né? Então daria certo, é. Nesse caso aqui, ó, tô pensando agora, a gente não precisaria desse número de divisores seria igual a zero, eu não precisaria validar. Se o número fosse negativo, ia acontecer o seguinte, ó, vamos tirar fora isso daqui. Não estaria errado, tá? Se nós mantivéssemos essa validação, não estaria errado, né? Mas temos nossos divisores zerados. O meu j, para o cálculo dos números primos, então, iniciaria com 1, né? E iria até o próprio valor lido. Agora, se o valor lido fosse um número negativo, ou mesmo zero, vamos supor, ele não entraria no laço de repetição. E a minha variável divs permaneceria com o valor igual a zero. Ou seja, esse teste condicional não seria verdadeiro. Então eu estou vendo que a gente não tem problema não, tá? Tem mais uma única situação que seria uma exceção, ó. Que seria quando o número informado fosse 1. Né? Ele entraria e faria esse laço aqui uma vez e encontraria um divisor. Na verdade, ele faria de 1 até 1, menor ou igual ao próprio 1, então ele verificaria que o resto da divisão de 1 por 1 é igual a 0, portanto ele incrementaria a variável divs em 1. Só que 1 não é igual a 2, o que validaria. Então o número 1 realmente não é um número primo, portanto isso aqui estaria certo. Então não precisaria fazer aquele teste de fazer isso somente com valores somente maiores que 2, tá? Como eu estava pensando. Como a gente vai entrar com números negativos. Isso aqui já vai funcionar bem. Legal.
Tá funcionando, tá? Esse número 4 desse modelo de prova, vamos verificar. Faltou declarar a variável j. Vamos deixar ela aqui juntinho com a variável i. Vamos entrar com os seguintes valores agora, ó. Vamos colocar aqui, sei lá, vamos colocar dois negativos, menos 4 e menos 89. Vamos colocar um valor igual a zero, colocar um número primo, vamos colocar o 7 também, que é primo. Vamos colocar aqui o maior deles, então vamos colocar um número 890 como sendo o maior. O menor deles vai ser o menos 89. Aqui já tem 5 valores aí que contemplam. Não, tem os múltiplos de 3, né? Então a gente vai ter que ver quem que é múltiplo de 3 aqui. Vamos ver uma coisa. 89 dividido por 3 não é múltiplo. O 23 também não é. Vamos colocar aqui então o 3 e o 9 e o, sei lá, o 18. Legal. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, já que são 10 números lá, então vamos colocar aqui o número 10. 18 não é primo, 9 também não é. O 13 é primo, então nós vamos ter que ter o final seguinte. Bom, vamos verificar o que ele dá e depois a gente faz a validação. Vamos colocar rodar. Para a simulação ele já está executando. Apagar, vamos começar de novo. Então, claro, não são 215, são 10 que a gente deixou fixo e vamos colocar os nossos numerozinhos aqui então. Ó. O primeiro deles é o menos 4, menos 89. Tá, aqui não tem o retorno, né? Se o número foi recebido ou não, enfim. 0, 23, 7, 890. 7, 890, 3, 9, 18 e 10. Tem mais um problema. A gente não mandou exibir. Temos que fazer isso, tá? Senão não adianta nada, né? De fazer validação. Então aqui, ó, ao final, serial.println. Vamos colocar aqui print, então só. O que a gente está validando por enquanto? Maior, menor, negativos, múltiplos de 13 primos. Maior. Isso aí. Maior, menor. Maior, menor. Múltiplos de 3. Qualquer outro mesmo. Negativos, ó. Múltiplos de 3 negativos e primos. Beleza, pronto. Agora aqui, só vamos colocar uma mensagenzinha só para ele nos avisar quando ele terminou de fazer a leitura. Bom, vamos deixar isso aqui, informe os, que são, bom, já todo mundo já entendeu aqui, né? Informe os 10 valores. Aqui a gente coloca, informe o valor. Pronto.
Daí ele vai mostrar isso daqui 10 vezes, então fica fácil da gente saber quando tem que entrar com o valor. Legal. Vamos ver se está certo. Vamos iniciar de novo a simulação, limpar aqui. Agora ele não vai mostrar só bem certinho aqui as duas mensagens, né? Então o primeiro valor igual a menos 4,89,0, né? Menos 4. Opa, tem alguma coisa errada. Vamos voltar lá para ver. Ele não fez as 10 leituras, ó. Ah, tá, entendi. Não, claro, desculpa. Ele está exibindo todas as vezes. Isso aqui não pode estar dentro do laço for, né? Ó, esse daqui, ó, é o fim do laço for. E esse aqui é o fim do setup. Isso aqui tem que ser exibido somente uma vez. Isso é muito comum de quem está aprendendo, né, a programação colocar nas provas, né? Então eu sempre faço as setinhas lá que empurram para depois, né, do fim do laço for, porque isso aqui tem que ser exibido somente uma vez, tá? Vamos apagar, parar a simulação, iniciar de novo. São 10 valores então, inicia com o menos 4, menos 89,023, menos 89, 0, 23, 7,893, 7, 890, 3, 9, 18 e 10. 9, 18 e 10. Então vamos ver. Vamos ver se é verdade que o maior é 890. Sim, é verdade. O menor é o menos 89. Também é verdade. Múltiplos de 3. Temos 4 múltiplos de 3. Vamos ver se é verdade. Quais são eles? 4 múltiplos de 3 ele está dando aqui. Será que 890 é múltiplo de 3 também? Vamos ver, ó. 890 dividido por 3. Não, não é. Então por que ele está dando 4 múltiplos de 3? 3 vezes 7, 21. Então não é. Ah, ele está dizendo que o zero é um múltiplo. Exatamente, ó. Ele está contabilizando o zero como sendo múltiplo de 3. Temos que tratar essa exceção apenas, tá? Porque ele vai pegar o valor zero, vai dividir por 3 e vai dar resto zero. Então ele está contabilizando o zero como sendo um múltiplo de 3, tá? Teremos que tratar essa exceção, tá? O zero não pode ser considerado no cálculo dos múltiplos, certo? E vamos ver o do negativos, temos somente 2, tá certo? E os números primos, 3. O 7 é um primo, o 3 é um primo e o 10 não, 18 não, 9 não. O 7 é um primo. Ah, o 23, ó. 23, 7 e 3. Isso aí, tá tudo certo. Só vamos fazer só vamos tratar aquela exceção, tá? Então, no caso aqui, ó, se para ele contabilizar os números, os múltiplos, né? Nós teríamos que ter o seguinte, ó, os múltiplos de 3, tá? Teremos que ter duas condições. Nós poderíamos fazer isso, foi até interessante acontecer, ó. A gente pode colocar um condicionamento lógico, um operador lógico e, né? Que ele é representado pelos dois símbolos comerciais, tá? De comercial, né? Assim funcionaria, tá? Se o valor lido
dividido por 3 der resto 0 e ao mesmo tempo o valor lido for não igual a 0, ele contabiliza. Porque se o valor lido for 0, isso aqui vai dar verdadeiro, ó, né? Mas 0 não é diferente de 0, então isso aqui vai dar falso. Portanto, a expressão lógica verdadeiro e falso, ela vai resultar numa expressão lógica final falsa, certo? Portanto, agora, a partir de agora, ele não contabiliza mais o 0 como múltiplo de 3. Isso aqui já resolveria, tá? Isso aqui nada mais é do que a mesma coisa que se a gente fizesse isso daqui, ó. 2 ifs em sequência, né? Espera aí. Ó, se o valor, o valor mode 3 for igual a 0, né? O resto de não for 0, então, se o valor for diferente de 0, então ele contabiliza. É como se fossem duas barreiras, né, para que ele fizesse a contabilização. Primeira, que o valor dividido por 3 tem que dar o resto 0. E segundo, que o valor tem que ser não igual a 0, portanto diferente de 0. Aí ele contabiliza. Ambas as formas funcionariam, tá? Essa daqui é mais comum de se ver, assim, né? Um pouquinho mais sucinta, enfim, né? Vamos fazer um teste aqui, ó, um pouquinho mais rápido agora, ó. Vamos colocar só 5 valores. Vamos informar 5 valores, iniciar a simulação. Vamos tirar fora aqui, ó. Vamos deixar o 0 ali em cima e vamos tirar os últimos valores aqui, ó. Vou colocar só os primeiros. São 5 valores, então, menos 4, menos 89, 0, 23 e 7. Menos 89, zero, 23 e 7. Então vai dar uma contabilização aqui ao final, vamos ver. Vamos ver se está tudo certo. O maior deles, 23, está correto. O menor deles é o menos 89. Múltiplos de 3, nenhum, está correto também. Ó. 4 não é, 89 a gente já viu que não é. O 0 não é múltiplo de 3, então, né, a partir de agora ele está fazendo certo. 23 também não e o 7 também não. Negativos 2 está correto, primos 2, quais são? O 23 e o 7. Legal? Isso aqui está funcionando bem. Vamos para o próximo modelo sem muita demora. Vamos ver o que ele estava pedindo no modelo B. O que tinha de diferente aqui? Ó? O menor, negativos, números perfeitos e múltiplos de 7. Múltiplos de 7 eu não vou implementar, tá? Porque é a mesmíssima lógica dos múltiplos de 3, só muda o número, tá? Então, os negativos a gente já está fazendo ou não? Sim, já estamos contabilizando os negativos, tá ok? Então, falta fazer só os menores também, falta fazer só os números perfeitos, certo? O número perfeito, então, como diz aqui, ó, é um número que a soma dos divisores, com exceção dele próprio, dá igual ao próprio número. Então, vejam bem, estamos dentro do laço for. Vamos voltar aqui esse valor para 10, para a gente colocar uma quantidade maior de números no próximo teste. Eu acabei de validar, nesse laço de repetição, os números primos. A minha variável j passa a estar disponível a partir daí. Certo, mas eu quero usar outra variável para calcular os números perfeitos. Não tem problema nenhum. Usa um laço for com outra variável. K, P, qualquer coisa. Certo? Mas eu posso usar o j, reaproveitar, né, a variável j. Então eu vou precisar fazer várias divisões de novo e verificar ao final se o número é perfeito ou não. Então, como é que nós faríamos? Eu vou variar então os divisores do 1, vejam bem agora o conceito, números em que a soma de seus divisores, com exceção dele próprio, dá igual ao próprio número. Então eu vou até quanto? Até o valor informado menos 1.
Por que o valor informado menos 1? Porque eu não posso incluir o próprio valor no cálculo. Ok? Então, se eu quero analisar se o número 100 é um número perfeito, eu vou dividi-lo por todos os números que o antecedem inteiros, né, a partir do 1, com exceção dele próprio. Portanto, eu vou até, inclusive, o 99. Tá legal? É lógico que, como a gente viu num outro vídeo, né, de implementação, de otimização de algoritmos, a gente pode fazer isso de uma maneira muito mais otimizada, esse cálculo. A gente fez as validações aquela com números primos, tá? Falamos bastante tempo sobre isso naquele vídeo. E nesse caso aqui, se trata de números perfeitos, mas também pode ser bastante otimizado. Essa é a forma mais fácil de se fazer, tá? Vou dividir então. Se eu encontrei um divisor, se o valor mode j der igual a zero, eu encontrei um divisor. Só que agora eu não preciso contabilizar a quantidade de divisores, e sim saber quanto que dá a soma dos divisores. Eu sempre dou esse nomezinho aqui, a soma divis, né? Soma dos divisores. É lógico que, então, ela é um acumulador, né? Então, ela está pegando o próprio valor que ela tinha, está acumulando o que ela tinha antes, seja 0, seja o 1, seja qualquer soma de divisores que ela tinha antes, mais o próximo... Desculpa, agora não é o valor, tá? Mais o divisor que ela encontrou, no caso, j, né? Então, se o meu j for um divisor, esse valor dele como divisor tem que passar a se somar à soma de outros divisores que eventualmente foram encontrados. Certo? Então, soma dos divisores é igual a soma divs mais j. Tá? Uma vez que eu usei essa variável aqui embaixo, eu vou verificar agora então se ele é perfeito ou não. Ó. Se soma divs for igual ao quê? Ao próprio número lido, o valor, então, perfeitos, não mais primos, né? Mais. Então aqui a gente precisa então dessa variávelzinha também, perfeitos, e a variável que soma os divisores, né? Na declaração. Tá legal? Pronto, essa é a implementação dos números perfeitos. Salvo tenha algum equívoco, que seja alguma coisinha errada, a gente corrige depois. É claro que a soma dos divisores também, para cada um dos valores que forem analisados, tem que ser zerada antes da sua execução, senão ela vai acumular para os próximos valores lidos também, né? Certo? Então nós temos aqui alguns exemplos, ó. O 6, o 28, o 496, o 8128 são números perfeitos. Vamos fazer um teste, vamos incluir eles lá nos nossos testes aqui. Vamos colocar então aqui, ó, esses 4 números ali. Vamos colocar 6. O que mais que ele está validando agora? Acho que é só isso daqui, né? Era múltiplos de 7. Não custa nada também a gente colocar múltiplos de 7 agora, né? Só para a gente ver onde é que a gente teria que alterar. Ó. Bom, vamos começar colocando aqui, ó, vamos mudar o nome da variável, né, para múltiplos de 7. E aqui, ó, se o resto da divisão do valor lido por 7 agora for igual a 0, então eu encontrei um múltiplo de 7, né? Incremento a minha variável. Tá bom? E aqui no final, múltiplos de 7 na hora de exibir. Vamos colocar então o 6 é o número perfeito, vamos colocar o 14, que é um múltiplo de 7, vamos colocar um outro número primo aqui, que é o 11, vamos colocar o 8128, que é um número perfeito também. Nós temos essa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e vamos colocar o número 1 também. Legal. Ah tá, e falta exibir, né? O total de números perfeitos também, ó. Perfeitos. Variável multi3, eu esqueci em algum lugar ainda. Aqui, ó. Na verdade tem que exibir a quantidade de múltiplos de 7 então agora, tá? Vamos apagar. Parar a simulação, iniciar de novo. São 10 valores. Vamos para os 10 aqui, ó. Menos 4, menos 89, 0.
0, 23, 7, 6, 14. Quatorze, 11, 8.128, 1. E o número 1. Então, vamos lá. Vamos ver se está tudo correto aqui. O maior número é o 8.128, está correto. O menor é o menos 89, também. Múltiplos de 7 temos somente 2. O 7 certamente é. O 14 também, né? 7,89 dá 19, não é. 8.128. Só vamos fazer uma validação, não custa nada, né? 8.128 dividido por 7. Também não é múltiplo, então está correto. Só temos dois múltiplos de 7. Negativos temos somente 2, também está correto. Primos somente 3. 23, 7 e o 11, está correto. E números perfeitos temos 3. Vamos ver se é verdade. O 6, o 8.128. Qual mais que era para ser perfeito aqui? 6, 28, 496. Ah, já sei qual foi o problema. Ó. Mesmo problema do número 0, não foi? Vamos ver então aqui o seguinte, ó, porque era para ter dado somente 2 números perfeitos. Ó. Aqui no caso... Não, mas aí o número 0, vamos verificar como é que ficaria aqui. Ó. Como é que ele interpretou o número 0. Foi isso mesmo. Ó. Vamos ver por que ele contabilizou o 0 como número perfeito. Ó. A gente vai ter que fazer essa validação aqui também, tá? Soma dos divisores foi zerada. O j variou de 1 até que o j fosse, enquanto o j fosse menor ou igual ao que? Ao valor menos 1. O valor lido, a gente entrou com um valor igual a 0. Ó, né? O valor lido foi 0. Então 0 menos 1 igual a menos 1. Esse j não é nem menor nem igual a menos 1. Até aí, ok? Né? O que fez com que ele não entrasse no laço de repetição. Só que agora, ó, o que nós temos. O valor lido era 0. E a soma dos divisores também é igual a 0. Portanto, ele entendeu que o número 0 era um número perfeito. Tá legal? Então, a gente vai ter que fazer o seguinte aqui, ó. Outra validação, né? Ou seja, lembram que a gente fez, então, uma outra condição para que ele contabilizasse, né, o múltiplo? Era uma outra condição, era que o valor em questão não poderia ser igual a 0. Espera que eu não copiei. Espera aí, onde é que está? Aqui, ó. Então, como o 0 não é um número perfeito... Ah, eu estou simulando, por isso que ele não editou, tá certo? Ó, agora dá certo. Se a soma dos divisores for igual ao próprio número, essa é uma condição para que ele seja um número perfeito. Mas o número também não pode ser igual a 0. Certo? Por isso que o 6 contabilizaria, né? O 28 contabilizaria, o 496, o 8.128 contabilizariam, tá? Mas o 0 não. Então aqui ele corrige então aquele último probleminha que tinha de ter contabilizado o número 0 como número perfeito. Não vamos fazer mais validações, ele já contemplou todas as implementações que foram solicitadas, tá? Para o vídeo não ficar muito extenso, isso aqui resolve o problema com certeza. E essas eram então as
soluções. Esse vídeo fecha então as implementações dos algoritmos, dos programas em linguagem Arduino, que a gente implementou aqui no Tinkercad, que foram cobrados como atividade avaliativa de vocês, certo? À disposição, então, nos vemos aí num próximo vídeo. Obrigado.